Olha o que Hitler fala em seu discurso. Nós não somos pessoas decentes novamente. Olha o que ele fala, mano. Nesses 3 anos provamos que somos uma nação que não tem do que se vergonhar perante outros povos. Cara, isso envelheceu muito mal, mano. Isso envelheceu muito mal. Hitler, ele era judeu. Enfim, é, registro de batismo e registro civil confirmaram que os pais eram Alois Hitler e Clara, ambos católicos austríacos. Inclusive, é, eu tenho aqui um papel do pai de Hitler, Alois Hitler, que tipo fala do batismo dele. É um simples registro de batismo escrito à mão, mais que séculos depois ganhou um significado histórico por causa do nome. Enfim, é um batismo católico, uma paróquia, uma assinatura. Nada previu que o futuro traria. Mas o que fez as pessoas acreditarem que Hitler era judeu? Enfim, isso se deu porque, tipo, o pai de Hitler tinha um pai que não era conhecido. Isso deu origem à teoria de que o pai de Alois era um judeu da família Frankenberg, mas em 1837 não havia judeus vivendo legalmente em Kras, onde supostamente ocorreu essa história. Nenhum documento comprova essa ligação. A hipótese veio de Hans Frick, advogado nazista, durante o julgamento de Nuremberg, e ele não apresentou provas. Enfim, estudo genético em parente vivo de Hitler, de 2009 a 2010, mostraram haplogrupos comuns na Europa Central, especialmente na Áustria e Eslávia, sem traços judaicos específicos. Enfim, Hitler não tinha descendência. Perdão, ancestência, não se fala descendência, se fala ancestência, perdão, judaica conhecida. E as evidências apontam para a origem austríaca germânica. É basicamente isso. Ah, e Hitler tem o certificado de batismo católico, só que eu não encontrei. Está arquivado no arquivo de paróquia local, confirmado por historiadores. Os pais de Hitler eram católicos praticantes. Eu vi relatos que eu não vou confirmar 100%, em que Hitler ia na capela com a mãe e chegou a ser coroinha. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre isso daí. Enfim, ele rompeu com a igreja e com o cristianismo institucional. Enfim, a ideologia de Hitler nasceu da fusão de nacionalismo europeu, né, racismo científico e darwinismo social. A eugenia, crendo que o Estado deveria melhorar a raça humana, eliminando os inferiores, o darwinismo social, enfim, aplicando de forma distorcida a teoria da evolução à sociedade moderna, antissemitismo europeu histórico, séculos de ódio aos judeus, vindos de tantos setores cristãos quanto seculares, nacionalismo pan-germânico, né? Ideia de uma raça ariana pura que deveria dominar a Europa. Enfim, Hitler usava a religião como política, não como crença. Ele dizia crer em Deus da natureza ou providência, não no Deus bíblico. Em público usava a linguagem religiosa para agradar o povo alemão, que era cristão, mas em privado chamava o cristianismo de fraqueza judaica. Enfim, ou seja, ele foi batizado católico, criado católico, mas ele era um deísta pragmático na prática. Como eu falei, Hans Frick foi advogado pessoal de Hitler antes da guerra e depois da guerra. Ele tornou-se governador-geral da Polônia, ocupado de 39 a 45, um dos cargos mais brutais do Terceiro Reich. Na prática, ele era o chefe civil do regime nazista na Polônia, com poder absoluto sobre milhões de pessoas, execuções em massa, trabalho escravo, criação de guetos judaicos, enfim, a organização dos campos de extermínio, como Auschwitz, assim que se fala, né, entre outros. Quando a Alemanha se rendeu em 45, Hans Frank foi capturado pelo exército americano. Ele foi levado para o julgamento de Nuremberg, o primeiro tribunal nacional da história moderna, que era para julgar crimes de guerra nazistas. Ele foi acusado de crime de guerra, crime contra a humanidade, planejamento e execução de genocídio.
Durante o julgamento, ele tentou se defender dizendo que seguia ordens, que havia se arrependido. Ele chegou a afirmar que, ao ser preso, se converteu novamente ao catolicismo, lendo a Bíblia todos os dias, pedindo perdão a Deus. Em 1º de outubro de 46, Hans Frick foi condenado à morte por enforcamento. A sua condenação aconteceu em 1º de outubro e morreu em 16 de outubro, junto com outros líderes nazistas. Ele tinha 16 anos. Segundo o capelão americano que acompanhou as execuções, Hans Frick subiu ao cadafalso tranquilo, dizendo: "Sou grato pela morte que me foi concedida, confio no Deus Todo-Poderoso." Após ser enforcado, seu corpo foi queimado e as cinzas foram jogadas no rio Isar, perto de Munique, para impedir que seu túmulo fosse um ponto de veneração nazista. E tipo, se ele realmente se arrependeu, apesar das consequências dele ter morrido, olha aqui, ó, olha o que a Bíblia fala, João 6:37. "Quem vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora." O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Lucas 19:10. O cristianismo ensina que nenhum pecado é maior do que a misericórdia de Deus. Mas o perdão divino não cancela as consequências terrenas. Por isso, Frank foi enforcado. O problema é que só Deus sabe se o arrependimento foi real. Ninguém aqui na Terra pode afirmar com certeza. Mais relatos dizem que Hans Frick, de fato, passou seus últimos meses lendo a Bíblia, orando e reconhecendo Jesus como Salvador. Se for sincero, a teologia cristã diz que ele está no céu, né? Que ele está no céu, que ele se arrependeu. Não porque merecia, mas porque caiu na graça de Cristo. Um exemplo é o ladrão da cruz, né? Em Lucas 23, do 42 a 43. O ladrão também tinha cometido crimes graves e no último instante reconheceu Jesus e foi perdoado. Falaram que Hitler se baseou em Lutero, em parte sim, mas culturalmente do que religiosamente, né? No fim da vida, Lutero escreveu sobre os judeus e suas mentiras, de 1543, um texto fortemente antissemita. Hitler cita Lutero como um alemão que resistia ao poder judaico, mas não seguiu o que Lutero falava. Ele usou Lutero apenas como referência ideológica histórica, não como base espiritual. A sua ideologia havia mais de pseudociência racial do século XVIII. Enfim, é isso.